Boa tarde, pessoal. Excelente tarde para vocês. Estamos aqui mais uma vez, segunda live do dia. Assuntos parecidos e importantíssimos. Tem duas coisas que eu vou aqui conversando com vocês enquanto a galera vai chegando aí. Primeira coisa vamos esperar a Claudinha. Oi, Meire, como é que tá? Meire Justino. Saudade. Cara, sua filha tá gigante, velho. Eu tava vendo uns vídeos dela, acho que era ela pulando corda, não era? Que cara, que máximo. Parabéns, linda, sua filhona. Estamos aqui esperando a Claudinha entrar. Enquanto isso, eu vou te pedir para pegar como sempre, pegar o aviãozinho e sair distribuindo pra galera aí. Você pode distribuir até 50 pessoas. Eu te aconselho a fazer para quantas o seu coração mandar. A gente está falando aqui do alto, direto do trono do Pai. Direto do trono do Pai, nós estamos falando sobre coisas de lá. Falaremos sobre coisas de lá. Anderson, meu parceiro, que bom que você tá aí, cara. Bom te ver. Tenho visto muito seu irmão. Vamos bater um papo depois, hein, cara? Conversar. Tá com uns projetos bem legais, tá com as coisas bem bacanas. Vamos bater um papo depois. Depois me chama no privado aí. Vamos conversar um pouquinho. Tá bom? Eu dei uma olhada no seu Insta aí. A gente tá com uns propósitos bem parecidos, eu acredito. Eu acho que quando vem do trono, vem do alto, e que é pra gente honrar o nosso Pai e fazer a diferença na vida das pessoas, a gente tem que ter o máximo de gente possível para fazer isso. E gentes fantásticas e competentes como você são importantes na nossa vida, né? E na vida das outras pessoas. Depois vamos bater um papo no direct, tá bom? Bom te ver, irmão. Bom te ver mesmo. Manda um abraço pra tia Júlia aí, morrendo de saudade. Tem mó tempão que eu não a vejo. Claudinha deve estar quase chegando. O Fernando tá aí na área já. E aí, beleza? Tudo na paz. É isso aí, essa é a pegada. É direto do trono, direto do reino. Somos representantes de lá. Cláudia tá aqui. Então vamos fazer o seguinte. Estou aguardando aqui. Enquanto isso, a gente vai falar sobre esse projeto, sobre a importância desse projeto para a gente. Como eu estava falando aí com o Anderson, direto do trono de Deus, direto do alto. Eu e Cláudia, a gente ora, conversa com o Pai, e o Espírito Santo nos traz uma vontade de conversar sobre coisas sobre Ele, e a gente traz para vocês e para todo mundo. Cláudia entrou, estou aguardando ela aceitar aí a solicitação, tá, Claudinha? E essa semana a gente resolveu falar, começamos ontem, sobre os dons do Espírito. Caiu? Vou pedir de novo aqui, peraí. Cláudia, adicionar. Pronto, tô adicionando você aí. E a gente tá falando sobre os dons do Espírito. Olha que esse cabelo mais lindo, todo para trás hoje, com essa cara chupada. Amém. Tá Como posso? mais querida. Amém, amém. Como posso? Como posso? Será que hoje a gente tem desenho, Cláudia? Deixa eu ver se a gente tem algum desenho hoje pra gente falar sobre ele. Conhecimento? Não, não tem. É só isso aqui. Isso aqui é o quê? Não, isso aqui não tem nada a ver. Oi, Vê. E Você isso aqui vai eu me usei. ensinar isso aí, ó. Depois você me Não, ensina a fazer isso aí. isso aqui eu usei de manhã. Hum. Então hoje não tem não.
tem nada hoje, não. Então vamos lá, olha só. Claudinha, Hum, ontem nós falamos sobre sabedoria, não foi isso? Um dos é, espíritos. A gente falou sobre sabedoria e falamos que sabedoria é uma pessoa. E falamos sobre Jesus Cristo, né? sim. É, a gente. Eu queria voltar um pouquinho nisso aí. Deixa eu botar uma musiquinha aqui, Perfeito. se você me Olha, permitir. de Deus, eu ia falar a mesma coisa para a gente voltar um pouquinho em sabedoria. Sério? Que bom, que bom. Então, é o mesmo Espírito. Os dons são diferentes, mas o Espírito é um só, né? Uhum. Deve ser por causa disso, eu imagino, né? Olha só. Então, beleza. Voltando um pouquinho em sabedoria para a gente conversar sobre. Como é que é o nome do negócio? Sobre conhecimento. Eu queria voltar eu queria ir em Atos. Eu não queria voltar, eu queria ir em Atos. Eu gosto muito do livro de Atos, sabe, Cláudia? Uhum. Atos, para mim, tem uma presença do Espírito Santo, não sei porquê, mas eu choro muito lendo Atos, de verdade. Glória a Eu Deus. choro demais lendo Atos o tempo todo. E eu fico assim, poxa, que troca, né? Eu acho massa demais. Eu acho que é um livro. Tem até, eu estava pensando ontem, Cláudia, tem até uma proposta para te fazer em relação a isso. Hum, Vamos conversar depois no privado sobre isso, tá bom? tá. Atos 17, de 16 a 28. É bem grande mesmo, 16 a 28. Mas nada é tempo demais para louvar ou de falar com Deus e falar dele. Verdade. Atos 17, a partir do versículo 16, ele diz assim: Paulo prega Jesus em Atenas. Primeira pausa que eu queria falar sobre isso, a gente voltando um pouquinho em sabedoria, é justamente sobre o seguinte. Paulo, ele estava numa cidade romana, numa cidade grega, se eu não me engano, que é Atenas, certo? Onde existiam os maiores filósofos e os maiores autores de sabedoria da época, né? A sabedoria humana, a sabedoria do homem. Não é verdade? Sim. E aí, onde tem o berço da filosofia mundial, Paulo foi falar sobre Jesus. E ele fala assim: enquanto Paulo esperava seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. 17. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal diariamente a todos aqueles que ali estivessem. Então alguns filósofos epicúreos e estoicos. O que são os caras estoicos? É uma filosofia romana. Oi, princesa. Bom dia. Ela dando bom dia para todo mundo ontem sem saber. E aí, os estoicos é uma filosofia romana, o estoicismo, vindo de um que tem algumas coisas até interessantes em relação ao autoconhecimento, sabe, Cláudio? É uma Sim. filosofia interessante. A única coisa que eu discordo dentro dessa filosofia é aquilo que meu pai me manda discordar, que é a respeito disso que Paulo está falando, que é e sobre esse tema dissertava não, que é exatamente sobre a profunda indignação ao Indignação. perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. Certo? Aí esses filósofos e esses estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam o que desejava comunicar, o que deseja comunicar este tagarela. Outros comentavam, parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, o levaram a uma reunião no Areópago,
onde lhe questionaram. Areópago é onde as pessoas eram questionadas e julgadas, entendeu? A respeito do que estavam fazendo, é como se tivessem juízes para julgar o comportamento dele, certo? Pois está nos apresentando pensamentos estranhos e desejos e desejamos compreender o que significam de tais ideais. Portanto, os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto a não ser falar e procurar saber das últimas novidades. Olha que massa! Ele começou a arrastar multidões, as pessoas só queriam saber das boas novas em Cristo que ele estava falando. Marcelo, o que isso tem a ver com sabedoria? Vamos chegar lá, mas eu tenho que contextualizar. Tá joia? Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sobre todos os aspectos sois muitíssimos religiosos. Olha só a sabedoria entrando no processo agora, certo? A gente falou ontem sobre a diferença de conhecimento, de informação que gera conhecimento, que transforma em sabedoria, que é a hora exata e correta de se usar o conhecimento. E aí ele fala assim, ó: sendo assim, Paulo revelou-se no meio da multidão, pois, caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois, é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisassem de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Eu vou parar bem aqui. Eu falei até o dia 28, mas eu vou parar bem aqui. Então, assim, além dele usar a sabedoria do alto, para poder, além dele usar o conhecimento do que ele foi procurar no derredor da cidade, e ele recebeu luz e sabedoria de Deus para falar de Deus, falando de Deus. Falar de Deus, falando de Deus, sem precisar dizer assim: ai, peraí, eu estou numa saia justa aqui e eu preciso... Não, entendeu? Ele simplesmente teve sabedoria suficiente para usar o conhecimento dele e aplicar de forma correta dentro do processo. Cara, muito massa isso, velho. Muito legal isso. Eu não podia verdadeiramente ter lido isso e não compartilhar com vocês, de verdade. E você Perfeito. falou que queria voltar um pouquinho em sabedoria também, Cláudia. Queria falar um pouquinho sobre isso. Manda bala aí. Na verdade, eu queria assim, que a gente fizesse esse follow-up, né? Sobre a diferença entre o que é se já feito, graças a Deus, sobre o que é sabedoria e o que é conhecimento, né? Porque, assim, a palavra de Deus fala lá em Isaías 11:2, né? Ela fala que o Espírito que pousará sobre o Messias, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor, né? E aí ela fala que, você já falou também, é o mesmo Espírito, né? Que o Espírito Santo, ele é imutável, então ele permanece sempre o mesmo. Então ele trabalha em nossas vidas se a gente permitir que ele trabalhe com dons diferentes. Mas o que acontece? Quando a gente fala sobre sabedoria, entendimento, conhecimento, né? A gente está falando, sabedoria é a habilidade para viver, né? Ela é a forma de conduzir todos os dons de Deus na nossa vida. E o conhecimento, ele é o conhecimento adquirido, né? Para que a gente aprenda a fazer as escolhas corretas. Não é a sabedoria, é o saber.
É o conhecer, né? O Sim. conhecer de Deus. E quando nós colocamos a palavra de Deus em prática na nossa vida, quando a gente busca verdadeiramente a palavra de Deus na nossa vida, a gente se torna pessoas bem-sucedidas e felizes. Por quê? Não porque a gente adquire esse conhecimento, mas porque a gente adquire a sabedoria de como usar esse conhecimento. Entendeu? E é importante, lá em Marcos 6:2, fala que Jesus, ele guardou para si a sua sabedoria, né? E ele não guardou, desculpa, ele não guardou para si a sua sabedoria, ele ensinou nas sinagogas a sabedoria de Deus. Uhum. E ele, desde a infância, ele crescia em conhecimento, a palavra de Deus diz, né? Em estatura, em graça, no conhecimento da palavra, em sabedoria, entendeu? Então, conhecimento. Conhecimento de quê? Do que é o conhecimento? A Bíblia fala lá quando, em Coríntios, quando ela está falando a respeito dos dons, ela fala que o conhecimento da ciência, o conhecimento. O que é a ciência? São todas as coisas que Deus criou. Uhum. A palavra de Deus. Então, o conhecimento certo da palavra de Deus, o conhecimento de coisas da terra, né? De matemática, história, português, o que você quiser, inglês, esse conhecimento, entendeu? Então, qualquer conhecimento adquirido, qualquer conhecimento, mas para uso apropriado através da sabedoria. Então, o conhecimento, ele é grandioso, é um dom grandioso, mas ele só se torna um dom, como é que fala? Abençoadíssimo quando ele vem do alto, quando é utilizado através da sabedoria. Porque Então, tem conhecimento tudo. sem sabedoria é só conhecimento. É isso aí. É isso aí. Tem alguns estudos, sabe, Cláudia, que, por exemplo, dividem. A gente está falando a gente está falando de alguns. A gente está falando sobre os dons espirituais, sobre os dons de Deus, do Santo Espírito. E aí tem alguns estudos que dividem esses dons em 3 de 3, 3, 6, 9. Dentro Sim. desse que nós estamos falando, que nós falamos ontem sobre a sabedoria, hoje estamos falando sobre conhecimento. E amanhã eu proponho a gente falar sobre o discernimento de espírito. Eles estão... Que é o entendimento. Olha só que maravilha. Esses três, eles são três dons que eles andam juntos. Você tem a sabedoria de Deus, que é como saber viver, né? Uhum. Ou como saber utilizar os dons. O conhecimento, que é o letrado, né? É o conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, conhecer a Deus. Ele utiliza, inclusive, tem um estudo que fala sobre o conhecer a Deus. Faraó, ele fala assim, ele cita vários textos bíblicos falando assim, Faraó, uma das palavras de Faraó é: eu não vou libertar o povo porque eu não conheço esse Deus. O conhecimento de Deus. E o entendimento é o saber discernir, né? Saber entender o que é Deus e o que não é de Deus, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então, esses três, eles andam juntos. Exatamente. Olha só, puxando esse gancho aí, Cláudia, e o que o Fernando está dizendo aqui, ó, só. Por isso que lá em Efésios 1,17 diz: Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito da sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, esses três, ele está no grupo de revelação, certo? Se a gente for listar 3 grupos, o grupo revelação seria sabedoria, conhecimento e discernimento de espírito, né? E aí o que acontece dentro desse processo? Acontece o seguinte, que o conhecimento, você consegue dividir, ó, Paulo se esvazia de todo o seu conhecimento para se encher da sabedoria do Senhor. Fantástico, Fernando. Olha só, quando a gente consegue
perceber, quando a gente consegue perceber e entender que o conhecimento a gente divide dentro da Bíblia, o conhecimento do alto, em três visões, em três tipos, digamos assim, entendeu? A gente consegue perceber mais claramente esses nichos, cara. Porque, olha só, o conhecimento a partir da visão, da voz do Espírito e da verificação e consulta às Escrituras. Quer ver uma coisa aqui, ó? Quando eu falo de visão quando é nos revelado através de sonho, certo? De uma visão ou de sonho ou de uma visão. Quando eu falo da voz do Espírito em nosso interior, eu estou falando justamente daquele sentimento que nós temos espírito com espírito, o Espírito Santo dentro de nós que nos revela algo de conhecimento. Ou voz exterior, quem não, como algumas vezes, pelo menos já aconteceu isso comigo, e eu queria dar esse testemunho aqui, eu falava muito para Deus assim, eu tenho, Senhor, eu preciso de uma solução, 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 e de repente eu ouvi no meu ouvido assim, que eu vou dar um jeito. Então, assim, a voz do Espírito a gente pode senti-la, como podemos ouvi-la também. E um exemplo disso é quando Jesus Cristo foi batizado, em voz audível, a gente escutou Deus falando: Este é o meu filho amado, em quem Em eu me quem tenho comprazo, prazer. certo? Então, isso é conhecimento, né? E aí é impressionante isso, né? O sonho e visão, eu queria colocar em Atos 10, 9, que ele fala assim, quando é a visão do apóstolo Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu no terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximo de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido como um grande lenço que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bens como animais que rastejam sobre a terra e árvores nos céus. E em seguida uma voz lhe ordenou: Levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém, Pedro replicou: De maneira alguma, Senhor, portanto, jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: Não considereis impuros o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes e logo em seguida o lenço foi elevado novamente para o céu, quando Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter. Eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamado indignante. Então, assim, e aí eles eram pessoas que não eram consideradas pessoas vindas de Deus, que estavam vindo para chamar Pedro para alguma coisa, e Deus estava gerando conhecimento nele através da visão, dizendo: vá, porque eu já purifiquei, então não considere impuro aquilo que eu torno puro. E aí, Cláudia, é massa isso, porque isso é conhecimento que vem do alto, que vem do trono, que vem direto de Deus, certo? Como visão ou como voz interna ou audível, né? E a verificação ou consulta das escrituras, o conhecimento pode vir a partir da verificação ou consulta das escrituras. Sim. Medita de dia e de noite. Nela medita de dia e de noite. Eu tenho 2 testemunhos para falar a respeito disso. O primeiro é o seguinte: é Jesus Cristo quando foi tentado. Ele foi tentado e foi tentado nas Escrituras. E ele falou: nem só de pão vive o homem. Que está onde? Nas
Escrituras. Que era o quê? Conhecimento. Você imagina se ele não tivesse conhecimento da palavra, como que ele ia usar de sabedoria para De responder às maneira alguma. armadilhas e atitudes do infeliz diabo? Ah, mas Jesus sabia de tudo. Jesus sabia de todas as coisas, tinha conhecimento de todas as coisas, porque ele era Jesus. Não. Jesus veio como um homem e ele teve conhecimento de todas as coisas porque ele buscou conhecimento de todas as coisas. Palavra, Entendeu? isso aí, Fernando. Deus é maravilhoso. Justamente isso. É impressionante a revelação disso, né? Como, por exemplo, o conselho de José, né? Quando José, em plena sabedoria, ele simplesmente não usa só o conhecimento, mas gera sabedoria a partir do conselho, né? E nela ele respondeu. E nela, na palavra, que é ele, olha só que massa, na palavra que é ele, Jesus, respondeu. Nem só de pão vive o homem, né? Nem só de É pão de vive o homem. toda a palavra, do conhecimento da palavra de Deus. Exatamente, conhecimento da palavra de Deus. E quando a gente não tem esse conhecimento, quando a gente não tem isso, tem uma das coisas que são os dons do Espírito que a gente não consegue ter, que é fé, né? A gente não consegue ter fé sem conhecimento. A É gente pode verdade. até não ter a sabedoria, porque a sabedoria realmente não é para todo mundo, entendeu? Não é para todo É mundo. engraçado porque Provérbios fala isso, né? Provérbios 2, de 1 a 6, ele fala, né? Que, primeiro que Provérbios é chamado livro da sabedoria, né? É, e aí o que que acontece? Provérbios fala que nós devemos pedir a Deus, pedir a sabedoria, pedir o conhecimento, né? Por quê? Porque de nada adianta a gente ter a capacidade de entender das coisas do mundo se a gente não tiver sabedoria. E ele fala assim, ó, busca diligentemente, né? Essa capacidade, busca na palavra diligentemente. Diligentemente, como assim? Buscar de dia, de noite, buscar o tempo todo, buscar minuciosamente, estudar cada palavra. É aquilo que a gente falou ontem, ou foi anteontem, que a gente estava falando a respeito das pessoas que têm aquela meta de ler a Bíblia. Não que isso seja ruim, não é ruim ler a Bíblia em um ano, criar uma meta para isso. Mas a importância de você ter verdadeiramente um devocional para aprender a palavra, Tá? exatamente, marcar textos bíblicos e voltar até entender, perguntar. A minha Bíblia, ela tá toda riscada, porque assim, eu li várias vezes, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu li várias vezes Gênesis, Êxodo, mas dessa última vez que eu li, eu achei muito interessante, assim, quando você estuda, quando você está em Êxodo aqui, que ele fala a respeito da saída do povo do Egito, e você percebe o quanto a sabedoria de Deus para mostrar o poder dele para aquelas pessoas. O que que acontece? Ele volta, não sei se dá para ver aí, o povo, antes quando eles saem, eles não estão dentro do Egito, na verdade, eles estão fora do Egito, mas eles são escravizados. E quando eles saem do Egito, quando Faraó permite que eles saiam por causa de Deus, né? Porque Deus faz com que ele permita, eles não descem direto, eles sobem primeiro. E aí eles sobem que eles estavam em Ramassés, eles sobem para Migdol, e quando eles chegam lá, eles esperam um tempo em Migdol e depois é que eles descem para sair. E aí, nesse tempo que eles descem, é o tempo que Faraó encontra eles, entendeu? E aí eles fazem essa volta, quer dizer, se eles tivessem ido para Migdol e depois tivessem ido para o ribeiro do Egito, eles chegariam rapidamente em Canaã. Só que eles saem fazendo essa volta aqui, ó, toda. E aí, olha, eles sobem e descem de novo, e sobem e descem de novo, até chegar em Canaã. E eles fazem isso durante 40 anos no Egito. 40 anos, para adquirir o quê? Para Conhecimento, adquirir o quê? experiência. Experiência, conhecimento.
da palavra de Deus. Infelizmente, muitos não adquiriram sabedoria, adquiriram só conhecimento. Mas eles tiveram que passar por tudo isso. E aí você vê assim, poxa, o poder de Deus na vida dele, isso me traz conhecimento. Quando eu estudo a Bíblia, né, me traz conhecimento, entendimento de que, na verdade, eles nem estavam na terra do Egito, eles nem estavam invadindo essa terra, foi José que deu a eles por merecimento, ele ganhou de Faraó, entendeu? Então eles não estavam invadindo terra de ninguém, eles não mereciam ser escravos de ninguém, entendeu? Eles não estavam fazendo nada de errado, e aí você tem esse conhecimento da palavra, quando você esmiuça. E quantas vezes eu li, quantas vezes eu passei por isso, quantas vezes eu dei aula para crianças falando sobre isso, e eu nunca percebi verdadeiramente esse detalhe de que eles estavam afastados, eles não estavam dentro do Egito. Aí você vê isso também, o conhecimento te traz isso quando né, genealogia de Deus, dos profetas, de todos. E aí você fala, é tão chato, mas é dentro de uma das genealogias que você encontra a oração de Jabes. O conhecimento que Jabes tinha de Deus, conhecer a Deus, e ele ora, Senhor, uma oração curta, que Deus fala assim, que Deus atendeu, e ele fala assim, abençoa o meu povo, né? Abençoa a minha terra, não permita que o mal venha sobre mim, não permita que o mal venha sobre os meus vizinhos, sobre a minha família, sobre as pessoas que estão à minha volta, pelo conhecimento que ele tinha de Deus. E a gente lê tão correndo, sem buscar verdadeiramente esse conhecimento, que a gente pula isso. Quando a gente pula também, por exemplo, a genealogia de Jesus, quando você vê que aquela mulher que ajudou lá em Jericó, quando o povo, os espias foram lá para poder verificar a terra, se era boa, se não era, e ela escondeu, né? Raabe, não é isso? Ela escondeu o povo de Deus lá e pediu o quê? Pediu que eles não fossem, que eles só não a matassem. E ela está dentro da genealogia de Jesus. Olha que privilégio! Está dentro da genealogia de Jesus. Na Entendeu? verdade, muita Então, sabedoria dada por Deus a ele. Fernando está colocando. Quando a gente pega a descendência, a árvore genealógica de José para cima também, que ele é nada mais, nada menos que descendente de Abraão, né? Ele veio de lá de trás. Então, Abraão, Isaac, Jacó, e descendente direto. Ah, mas ele não teve geneticamente ele não teve participação na formação de Jesus Cristo. Beleza, não teve. Mas na formação de caráter, de como pessoa, entendeu? De como indivíduo, de como ser humano, porque o processo de formação de identidade nossa, ele começa dizendo assim, ele começa assim, o que Deus diz quem nós somos e precisamos acreditar nisso. Depois, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, as nossas pessoas mais próximas, em quem a gente mais confiamos, que dizem que nós somos e nós acreditamos nessas pessoas. Então, você imagine se ele tivesse num lar, ou se ele nascesse num lar, onde tivesse uma genealogia voltada a Baal, a Baal, a Astera, Moloque, entendeu? o povo de Belial. que de Benjamim, que se misturou com o povo de Belial, E né? sem O povo ter que isso, bebia, povo que fazia coisas errôneas e tudo mais, né? Beberrões. já nos misturamos lá. Você imagine agora, né? Você imagine se já tivesse dentro do sangue, do sangue não, se tivesse na genealogia paterna de Jesus. Então, até nisso, Deus teve esse cuidado, sabe? Sim, sim. E a gente vê
Assim, é maravilhoso. A própria palavra de Deus diz: errais por quê? Por que que a gente erra? Por não conhecer as Escrituras, né? Então, até a palavra de Deus diz isso: errais por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra de Deus, né? Então, o conhecimento é isso. O conhecimento é você estar o tempo todo buscando saber quem é Deus, né? O que que Ele quer na sua vida, qual é o propósito dele na sua vida, qual o direcionamento dele para a sua vida, é conhecer quem você é, como você falou sobre genética, não é só as cargas genéticas que Deus tem para você, porque você é descendente de Adão, é descendente de Abraão, é descendente de Noé, entendeu? Nós somos descendentes de Noé. Então, essa carga genética sobre a nossa vida, né? Como diz a minha mãe, Fernanda, é verdade. Então, assim, é conhecer verdadeiramente de onde você veio, por que que você está aqui, entender o propósito de Deus para a sua vida, conhecer esse mundo que Deus deu para você, porque, assim, como a gente falou em outra live, a gente não foi criado para o mundo, mas o mundo foi criado para a gente, para que a gente pudesse sobreviver dentro desse mundo, entendeu? E não ao contrário. E quando a gente conhece a Deus, as pessoas falam assim, sobre a teoria do Big Bang, a teoria disso, daquilo outro, e é aquilo que o Senhor fala assim, que o meu pai falava assim, né? Que ele aprendeu com um irmão que eu vou esquecer o nome dele, que assim, por que é mais fácil acreditar que o homem veio de uma explosão, uma mutação, de um monte de coisa, do que acreditar que o Deus a quem nós amamos e que nos ama, nos criou e nos formou à sua imagem e semelhança? Por que é tão mais fácil acreditar numa explosão que fez a gente, que gerou a gente? Eu acredito que foi uma explosão, sabe o quê? Uma explosão de amor. Então, eu vou te explicar o porquê disso, Cláudia. É porque é o seguinte, nós fomos condicionados com o passar do tempo, nós fomos condicionados a duas coisas. Primeiro, nos tornarmos deuses de nós mesmos, entendeu? E sermos independentes disso, e eu só quero Deus a partir do momento que Ele me dá o que exatamente eu quero. Se Ele não me der o que eu quero, entendeu? É o humanocentrismo. Não você... Não é o contrário, sabe? E a segunda coisa dentro desse processo é que... Deixa pra lá. Na verdade, o mais importante é isso. É o sentimento de liberdade que o ser humano tem. Falsa liberdade que o ser humano tem a partir do momento que ele se torna Deus dele mesmo. Entendeu? E aí, quando eu me torno Deus de mim mesmo, eu não preciso seguir a Deus nenhum que não vá fazer a minha vontade. Entendeu? Porque aí a oração seria a minha vontade assim na terra como no céu. E não é desse jeito, né? É a tua vontade assim na terra como no céu, né? Somos isso. A gente tem falado muito aqui todos os dias sobre isso. Somos isso. Somos representantes do reino na terra. Então, conhecimento é isso. Marcelo, como é que... Me dá uma dica, então, para eu sair para eu entrar no ativacional. Me dá uma dica de como eu posso fazer para adquirir conhecimento e sabedoria direto do trono. Intimidade com o Pai. Marcelo, como é que eu faço isso? Como é que você tem intimidade com seu namorado ou com sua namorada? Como é que começou? Você olhou primeiro, se interessou, achou massa, foi o irmão Frazão. Irmão Frazão, isso mesmo. Achou massa, gatinho, gatinha, nossa, aí você vai e aproxima. Aí dá aquele sorriso, sorriso bonito, né? Não é assim, ixi, tá com os dentes tudo rebentado, tem mau hálito, você se afasta. Diminuiu a intimidade, né? Então você aumenta a intimidade, sorriso bonito, ó, os dentes tudo no lugar,
quando tem dente. E aí começa a conversa. Inteligente é ele, ela, olha, sabe conversar, temos interesses em comum, né? E aí depois disso vocês começam a trocar beijinhos e assim por diante. Então isso é relacionamento. E como que eu adquiro relacionamento com o Pai? Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo, velho. Enquanto, olha só, essa é a maior chave do universo. Não existe chave maior do que essa. Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo é o Espírito. Jesus Cristo é poder. Jesus Cristo é sabedoria. Jesus Cristo é conhecimento. Jesus Cristo é a palavra. Era isso. Eu ia falar. Jesus Cristo é a palavra. Então, como que eu gero intimidade? Vai em Jesus, vai na palavra. Entendeu? E é por isso que eu choro muito quando eu estou lendo Atos. Porque Atos são as pessoas. Cara, é muito massa isso. Atos são as pessoas depois que Jesus Cristo... Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os 4 falam sobre a vida de Jesus Cristo. Cada um de uma forma diferente. Mas é a mesma história contada por perspectivas diferentes. Então é testificação daquilo que verdadeiramente aconteceu, tá? É como eu disse ontem, assim, ó. Se Jesus Cristo não tivesse existido, ele não poderia ser inventado. É impossível, você lembra, né? Tá massa. Então, o que que acontece? Atos acabou, Jesus Cristo vazou, deixou o Espírito Santo e o pessoal começou a pagar o preço. O nego foi morto, o nego foi assassinado, o nego foi crucificado de cabeça para baixo, o nego foi açoitado, o nego pagou o preço por falar das boas novas. E isso me enche o meu coração. Travou. Por causa do Espírito Santo, está muito forte, entendeu? Dentro do processo de Atos. Então, eu te aconselho a fazer isso. Pega aí, lê 1, 2 capítulos por dia de Atos e conversa com o Pai e fala assim, Senhor, Espírito Santo, me enche aqui, me dá entendimento, fala o que o Senhor quer dizer. O segundo testemunho que eu queria falar hoje era sobre isso, sobre a palavra que testifica, sobre a palavra que ensina. Eu estava hoje de manhã no meu devocional conversando com o Pai, falando, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, eu preciso daquilo outro, Senhor, eu preciso daquilo outro. E dentro da minha programação de leitura diária hoje, estava Filipenses inteiro. Cara, o direcionamento de Jesus Cristo dentro da carta é muito fantástica, velho. E eu li, parecia que não tinha passado nem 2 minutos. Sabe, quando você se enche desse conhecimento que é Jesus Cristo. É muito massa. Leia Filipenses também. É ótimo. É top. Sensacional. Leia a Bíblia toda, velho. Toda ela é Jesus, toda ela é Deus, toda ela é maravilhosa. Mas não somente leia, porque só ler não traz conhecimento, né? Traz só... Enfim, você só vê, mas não conhece verdadeiramente. É só informação. Se você não estudar, é só informação, né? Então você precisa ler. É verdade, mas tem que se esvaziar. Se esvazie de si mesmo. Se esvazie de tudo que você acredita, se esvazie de tudo que você pensa, se esvazie. Jesus que acontece? Cristo fez isso. Deixa eu só falar isso aqui. Isso. O pessoal fala assim, tem um pastor que uma pregação que eu assisti uma vez, que o pastor fala assim, eu sei que muitas pessoas dizem que a Bíblia é interpretação. E que muitas pessoas têm várias interpretações da Bíblia. Mas só existe uma interpretação verdadeira, que é a interpretação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E aí, eu sempre aprendi, eu fui da Igreja Batista Filadélfia no Guará, pastor Dejaí, e eu sempre aprendi com a pastora Laura, com o pastor Dejaí, com meu pai, com minha mãe, né? A gente se esvaziar verdadeiramente de nós mesmos e se entregar ao Espírito Santo como
a Bíblia fala, e pedir a Ele a revelação. Olha, Senhor, que não seja eu lendo a tua palavra, mas que seja o Espírito Santo de Deus me conduzindo. Que o Senhor me oriente, que o Senhor me mostre, que não falte nenhum detalhe, que não falte nada. Que seja a tua palavra revelada na minha vida. Me dá o teu conhecimento, a tua sabedoria. Porque quando eu conheço ao Senhor, mais eu tenho intimidade com o Senhor. Porque você estava falando a respeito de ter amizade com Deus, de ser íntimo do Senhor. Eu só sou íntimo do Senhor quando eu faço essas três coisas. Eu busco, eu me entrego verdadeiramente a Deus. E aí eu oro, converso com Ele todos os dias da minha vida, a cada segundo da minha vida, e eu escuto. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E é dela que vem todo conhecimento. É dela que vem todo o amor que excede todo entendimento. É da palavra de Deus que a gente tem a graça, a glória, o poder, a honra de Deus na nossa vida. Não é a nossa própria. Entendeu? Não vem de nós, mas vem de Deus. Vem do Espírito Santo sobre nós. Medo. A gente precisa parar de ficar com medo de assumir isso verdadeiramente, sabe, Cláudia? Se entregar. Olha, isso é muito importante, você se entregar verdadeiramente a Deus. E muitas das vezes a gente coloca os nossos erros e as nossas transgressões como desculpa para não assumir verdadeiramente isso. O pai diz assim, olha, eu te amo pelo quem eu tô vendo lá na frente, né? Por quem você é hoje. Jesus, e ele fala, venha como estás, venha como estás. Prestou sobre o olho do furacão, ele fala uma coisa impressionante, ele fala assim, olha só, você acha mesmo que Jesus Cristo não conhecia o coração das pessoas? Você acha verdadeiramente que ele não curou pessoas ali naquele momento que usariam da cura para estuprar, para matar, para aplicar de pedofilia? Só que ele não veio para olhar para quem ele estava fazendo. Ele não olhava e falou assim, não, você que é pedófilo, eu não vou te curar, não. Você, não, todos. Ele veio para nos dar a oportunidade de todos nos tornarmos filhos de Deus. E quando os fariseus questionam isso para ele, falam assim, aquele homem que tá comendo, bebendo, né? Porque crente come muito, né? Aquele homem lá que tá que anda com pecadores, aquele homem que ele é o rei de vocês, ele é o Deus de vocês, e ele fala assim, eu não vim para aqueles que são sãos, eu não vim para aqueles que já se salvaram, eu vim para aqueles que precisam de salvação. Eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para andar com a prostituta, eu vim para andar com o homem de Belial, eu vim para andar porque não porque eu quero que eles permaneçam no pecado, mas é porque eu quero que eles sejam transformados. Uhum. Exatamente. E aí, para a gente fechar, Cláudia, e nem para que eu me torne como eles, né? E não é porque eu estou andando com eles que eu vou começar a fazer o que eles fazem. Para reafirmar isso que o Fernando está falando aí, muito legal. Cristo, sendo Deus, humilhou-se, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Mas, pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo. Caraca! Assumindo plenamente a forma de servo. Ele veio para servir e não para ser servido, e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e a morte de cruz. E por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Como é que você não arrepia com a parada dessa, velho? Como é que você não chora lendo uma coisa maravilhosa como essa? Como é que você não se acha... Caraca, velho,
foi por mim essa parada aí, velho. Entendeu? Esse negócio aí foi por mim. Ele abriu mão de ser o bonzão, o todo-poderoso, o maravilhoso, o príncipe da paz, para ser carne, para ter alma e espírito, para ser tentado por mim, por você. Isso é conhecimento, velho. Isso é massa demais. Verdade. E a partir daí, nos dá uma nova perspectiva de vida, né? Porque a partir desse conhecimento é que a gente consegue, como a gente falou lá no início, ter uma vida de sucesso, uma vida de... Mas não, sucesso que você está dizendo é o quê, Cláudio? Sucesso espiritual, que é o que é mais importante para a gente. É uma vida no reino de Deus, uma vida de transformação, de cura, de liberdade verdadeira. Sem Claro, com certeza. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos para que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, ser cheios, Pai amado, da Tua vontade e o Teu querer em nossa vida, que possamos seguir o Teu propósito cada dia mais e mais, que possamos conhecer a Tua palavra, Senhor. Ô Senhor, como o Senhor deseja. Eu costumava dizer, Pai amado, abençoa a minha vida como abençoou a vida de José, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas hoje eu digo, Senhor, abençoa a minha vida conforme a tua vontade e o teu querer, porque o Senhor conhece verdadeiramente o meu coração, pelas provas que eu posso passar, por aquilo que eu posso enfrentar, o fardo que eu consigo carregar. Senhor, não me deixa só. Não, dona, não nos deixe perdido neste mundo. Estamos aqui buscando a tua palavra. Vai à nossa frente, vai à frente de cada um que está aqui. Pode não estar presencialmente, Senhor, mas está ouvindo a tua palavra. A tua palavra diz, Senhor, que ela não volta vazia, que a tua semente cai e ela tem resultado. Pode demorar, mas ela tem resultado. Então transforma a vida de cada um que escuta a tua palavra, trazendo conhecimento, entendimento e sabedoria, para que possam, Senhor Deus de Israel, crescer como Jesus. Alguns podem dizer assim, mas eu já sou grande, eu já sou velho, mas precisamos nascer de novo, espiritualmente, para crescer, Senhor, na tua sabedoria, na tua graça, na tua benignidade, na tua justiça. Ó Senhor, que o inimigo não venha sobre nós, mas sim o Senhor. Ó Deus, perdoa-nos as nossas iniquidades, as nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor, pelas palavras que falamos e que não são da tua vontade e do teu querer. Pelos nossos olhos que às vezes se desviam da tua presença. Nos traz à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança. Nos traz, Senhor, verdadeiramente vontade de te servir. Enche-nos de ti, até transbordar, para que possamos, Senhor, não pela nossa glória, não porque somos alguma coisa, porque somos bichinho de Jacó, mas porque o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E que através, Senhor, das nossas vidas sejam transformadas por amor do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até mais tarde, pessoal. Hoje, às 18 horas, a gente vai falar sobre a última persona de inovação. E amanhã, 7h33, novamente, 12h05, a gente fala sobre as percepções espirituais, não é isso, Cláudio? Interpretação? Ó. A Débora vai falar amanhã, tá? Ela que vai falar sobre discernir. Tá bom. Deus abençoe. Tchau. Beijos, amo vocês. A Fernanda tá vindo correndo para dar tchau. Peraí que a Fernanda tá vindo correndo para dar tchau. Tchau. Já disse que te amo hoje. Te amo hoje. Amanhã e depois da manhã e te amo sempre. Servir é muito importante. Jesus Cristo se esvaziou e veio para servir e não ser servido. É verdade. Amo vocês. Fernando, tô com saudade. Vamos fazer mais uma. Tá bom? É verdade. Beijo. É verdade. Beijo.